Oi pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Campanharo, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o sistema governamental brasileiro, né? Falar um pouquinho para vocês dos três poderes. Vou tentar ser rapidinho. Os pontos da aula, né? Vou começar falando da contextualização, falar um pouquinho das esferas, né? Municipal, estadual, federal, e vou falar um pouquinho também de redação. Contextualização, galera. Montesquieu. Por que eu estou falando de Montesquieu? Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, que abordava essa teoria dos três poderes. Que poderes são esses? Executivo, legislativo e o judiciário. E Pedro, por que isso é importante, né? Por que isso foi importante? Ele era um dos pensadores iluministas. Se você pensar, lembrar, esse contexto aqui é o contexto do antigo regime. E essas ideias de três poderes, né, contribuíram certamente para a queda do antigo regime, tá bom? E as esferas dos três poderes? Poder Executivo. O Brasil é um país presidencialista. Né? O que isso significa? Isso significa que quem representa o Executivo no âmbito federal é o presidente e seus ministros. Tá? O que faz o Executivo? O Poder Executivo ele executa as leis, ele administra os recursos públicos, né? Como obras, né? Investimento em saúde, investimento em educação, e ele é o chefe de Estado. Né? A representação internacional é o presidente que faz. Tá bom? Então, quando você vê o presidente fazendo algum discurso na ONU, o presidente em algum evento internacional, né, ele está cumprindo a função dele como chefe de Estado, tá bom? Representação do Brasil. Né, aqui nas esferas, né, o presidente é a esfera federal, o governador na esfera estadual e o prefeito representa o executivo no município, tá? Aqui é o Palácio do Planalto, que é a sede do executivo federal, tá bom? E as esferas, né? Agora vamos propriamente dito para as esferas. Na União você tem o presidente e o vice-presidente. União é o país, tá bom? E os ministros de Estado. Então você tem o ministro, por exemplo, da Saúde, o ministro da Educação, tá? No Estado você tem governadores, vice-governadores e os secretários estaduais, tá bom? Nos municípios você tem os prefeitos, vice-prefeitos e os secretários, mas agora municipais. E o Poder Legislativo, galera? O Poder Legislativo é responsável pela criação e edição de leis, basicamente. Mas ele cumpre outras funções, né? Ele que fiscaliza o Executivo, então ele faz uma fiscalização financeira, ele fiscaliza o cumprimento das leis, junto com o Judiciário. O Judiciário também faz isso. E o Executivo tem que prestar contas ao Legislativo. E é o Legislativo justamente que faz a aprovação desse orçamento e dessas propostas que o Executivo faz. Tá bom, galera? E as esferas do Poder Legislativo? Na União, você tem o Congresso Nacional, que eu mostrei no último slide, né, que estava no outro slide. Você tem o Senado Federal, né, que está dentro do Congresso Nacional, junto com a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é composto pelos senadores e a Câmara dos Deputados pelos deputados federais. Nos estados, você tem a Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais. E nos municípios, você tem a Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores. Tá? É o legislativo no âmbito municipal. E o judiciário, pessoal? O judiciário é responsável por julgar com base nas leis. Tá? Ele também é responsável por resolver conflitos entre os cidadãos. Então, por exemplo, se você se sentiu injustiçado por alguém, se você acha que, né, por lei você tinha direito a tal terreno, por exemplo, né, se você, ou até empresas, se você se sentiu injustiçado por alguma empresa, você quer indenização por alguma empresa, você entra na justiça por esse benefício, tá bom? As esferas do judiciário são muitas, gente. Você tem tribunal civil, penal, eleitoral, militar, isso em âmbito estadual, federal. Então, são muitas coisas e, sim, a grosso modo, vocês não precisam saber decorar todas elas. O que vocês precisam saber é o Supremo Tribunal Federal, é o STF. Por quê? Porque o STF é a mais alta corte do Brasil, é a mais alta hierarquia do judiciário. Então, as decisões, né, que são decididas no judiciário tem a mais alta hierarquia do judiciário, beleza? Só para vocês saberem, ele é composto por 11 ministros, que são 11 juízes, tá bom? Para redação, pessoal. Botei aqui primeiro para vocês o Ministério da Cidadania, né? O Ministério da Cidadania que administra o Bolsa Família, por exemplo. Lembrar que o Bolsa Família não foi, né, criado pela gestão atual, mas é a gestão atual que administra, né? Incentivo ao esporte, Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, assistência social. Então, se você estiver falando de assistência social, é bom você citar o Ministério da Cidadania. Combate à erradicação de drogas, né? O Ministério da Cidadania que participa disso também.
citei outros dois ministérios aqui, o Ministério da Educação, né, que é responsável pelo investimento em escolas, criação de políticas públicas para a educação. Então, se você estiver falando de alguma política pública para a educação, é o Ministério da Saúde que vai cuidar disso, tá? Investimento em universidades. E acho que cabe uma observação que você tem centros de ensino, ou, por exemplo, escolas, universidades, que são federais, que são estaduais, né, escolas municipais, tá? O que isso significa? Isso significa que quem investe naquilo e quem administra é o Estado, é a federação ou os municípios. Então, se você está falando de uma escola municipal, quem investe naquela escola é o município, tá bom? Você não pode falar que o governo federal, né, vai investir numa escola municipal, tá? Isso normalmente não acontece. Quem investe na escola municipal é o município, tá bom? E botei aqui também o Ministério da Infraestrutura, que é responsável pelo investimento em rodovias, estrutura portuária, ferrovia. Então, isso você pode usar em termos como mobilidade urbana, questão do transporte no Brasil, tá bom? Falando do Ministério do Meio Ambiente, galera, ele pode fazer investimento, né, na defesa do meio ambiente, ele pode investir, né, na proteção hídrica, né, ele pode ajudar em questão da sustentabilidade, né, na preservação do meio ambiente aliada à produção, né. E para terminar, falar um pouquinho vocês do poder legislativo, né. O legislativo pode, né, já falei com vocês, de criar leis, mas ele pode, né, criar leis em relação à demanda da sociedade. Então, se você tem algum problema na sua redação, né, que envolva a sociedade, você pode, não, alguma lei nova que proteja algum grupo, algo do tipo, pode ajudar a combater o problema, tá bom? E, né, falar um pouquinho para vocês para terminar, vetar projetos danosos. Se você tem na sua redação algum problema, né, algumas vezes o executivo propôs alguma coisa, o legislativo pode vetar esse projeto e esse projeto então não tem prosseguimento, tá bom, pessoal? E é isso, pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado e tchau, tchau.